O primeiro de 30 mil daqui a um ano, o segundo de X reais daqui a 2 anos e o terceiro de 33 mil daqui a 3 anos. Sabendo que são cobrados juros compostos a taxa de 10% ao ano, juros em cima de juros, então. Podemos afirmar que a soma dos algarismos de x é... então a gente vai encontrar o número x, né? Aham. Isso vai dar um número, sei lá, 123, por exemplo. Daí ele quer a soma dos algarismos, ou seja, 1 mais 2 mais 3, certo? Aham. Então nosso foco aqui primeiro vai ser encontrar o valor do x utilizando essas informações aí. Então a gente tem que pagar através de 3 parcelas, né? Onde houve um juros. Então, o primeiro passo aqui vai ser descobrir quanto que é esses juros, né? Então, vamos dizer aqui que o montante vai ser igual a algo que eu não sei, né? Mas eu não sei quanto é o montante, mas eu sei que o capital inicial era 80 mil, Uhum. e daí é 1 mais a taxa, que eu já sei que é 10%, certo? Sim. E como vai ser pago em 3 pagamentos, né? Os juros é ao ano, então tem que levar 3 meses, ok? Ok. Ok. Então agora a gente já consegue descobrir quanto que ele pagou ao total. E com isso a gente descobre qual é o valor do X. Por quê? Porque o quanto ele pagou ao total, que é o montante, também é igual a 30 mil, que foi o valor da primeira parcela, Uhum. mais X, o valor da segunda, mais 33 mil, que é o valor da terceira, entendeu? Entendi. Portanto, se eu descobrir o valor do M, né, que eu vou descobrir fazendo essa conta, eu coloco esse valor aqui, isolo o X e encontro o valor do X. Ah, tá bom, então. Eu não tinha conseguido montar essa primeira parte mesmo. Essa aqui vem da equação do montante. Qual que foi tua dúvida para tu não conseguir fazê-la? Eu acho que eu não lembrei de colocar ali elevado a 3. Por isso que eu não consegui chegar nesse resultado. Não. É que eu peguei os números e acabei esquecendo de ler ali anotar o negócio daqui a 3 anos. Daí O tempo, eu não coloquei o 3 ali em cima. uhum. O tempo ele é sempre ali na parte de cima quando a gente está falando de juros compostos. Aham. Aqui ele não falou especificamente, o T é igual a 3, mas ele indicou que foram 3 anos, né? Então o tempo tinha que ser 3. Certo? Sim. Agora é só resolver isso aí. Tá. Daí, não sei se tu pode usar calculadora ou não, né? Mas será que tu consegues, então, concluir qual que é o valor do X para mim? Primeiro resolver essa conta, né? Sim, sim. Beleza, quando chegares no valor, me fala, daí eu confiro com o que eu estou fazendo aqui. Tá. Fica a montante igual 63x, 63 mil x? Não, Quanto que fica, então? eu estava querendo que tu fizesse só essa conta aqui primeiro, Ah, tá. para depois você pegar esse valor, colocar aqui Tá, e tá, poder tá. isolar o X, entendeu? Tá. É 8 mil. Não, 80 mil e 3,3? Isso que tu falou não é um número, né? 80 mil. Nunca vi E no meio do número. Tá, então qual é? Tá errado, né? Então tem que resolver isso aqui primeiro. Vamos lá. Quanto que é isso aqui? Se tu jogar na calculadora, é 1,1 elevado a 3, né? 1,1 elevado a 3 é quantos? É 1,331, certo? 1,1 elevado a 3, 1,331. Então vai ficar 80 mil vezes 1,331. E agora é fazer 80 mil vezes 1,331.
Vai dar 106.480. Ok? Ok. Então, ele emprestou 80 mil, mas depois de 3 anos de juros composto, esse valor pago, né, fica 106.480. Agora, com esse valor aqui de montante, é o valor que ele vai pagar, a gente sabe que ele pagou uma parcela de 30 mil, outra de X Uhum. e outra de 33 mil. Agora a gente sabe o montante. Uhum. Então dá para substituir. Em vez de M, a gente coloca esse valor. Tá. Bem, deixa eu escrever um pouco, talvez esteja confusa no que eu estou fazendo, né? Porque aqui a gente tem duas expressões para obter um montante. Uma que é a equação da matéria e outra que é o que ele nos falou. O quanto vai ser pago aqui o montante é 30 mil mais X mais 33 mil. Isso é uma informação que ele deu. O montante pode ser dado tanto pela equação dos juros composto, quanto pelo valor somado citado no enunciado. Até rimou. Uhum. Beleza. Então, se as duas coisas são iguais, né? A gente está falando de coisas iguais aqui. A gente pode agora igualar. Tá. Então, eu vou escrever aqui. Uma vez encontrado o montante por meio da equação dos juros composto, agora podemos utilizar a equação dos valores pagos anualmente para encontrar o que nos interessa, que é o valor do X. Pronto. Você pode isolar o valor do X, né? Uhum. Isso. Isole para mim aí, por favor, para encontrar qual que é o valor dele, para depois a gente somar os algarismos e saber quem é, né? Uhum. Que é a resposta certa. Aí, né? Ele pede a soma na resposta. Fica x igual a 43.480? Perfeito, isso mesmo. 43.480. Tá. Agora, o que tu tem que fazer, né? Vamos focar na pergunta. Podemos afirmar que a soma dos algarismos de x. Então, tu tem que pegar todos esses numerozinhos, o 4, o 3, o 4, o 8 e o 0 e somar. É, você tem que somar eles? Vamos voltar para o enunciado. Podemos afirmar que a soma dos algarismos de x é... Ah, tá. É, deu 19 para mim. 19, vamos ver. É, 8 mais 8, 16, mais 3, 19. Isso aí. E não tem 19 aqui, tá de brincadeira comigo. pois é. Será que nós erramos? Ou eu errei, né? Mais precisamente. Um de 30 mil daqui a um ano, o segundo de X reais daqui a 2 anos e o terceiro de 33 daqui a 3 anos, tá? É 3 ali em cima, ou eu tô maluco. Então é 80 mil que foi emprestado, a equação é aquela. Então, 1,1 elevado a... Tem alguma coisa errada na calculadora aqui, não é possível. Elevado a 3, 1,331 vezes 80 mil, 1,0648, perfeito. 1,0648 agora, menos 30 mil, menos 33 mil, 43480. Bem, então 8 mais 8, 16, mais 3, 19. Não tem? Tá tudo certo. Então. Soma dos algarismos de x é 19. E aqui não tem 19.
Ó, tá falando que o gabarito é 14. 14? Uhum. Ali no. Quando tu fez o 1 mais 0,1 Uhum. vezes 3, como é que tu. Elevado a 3. É, elevado a 3, como é que tu fez essa conta mesmo? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ah, tá bom. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Cara, como assim 14, cara? É que na realidade tem algo um tanto estranho aqui mesmo, assim. Agora que eu parei para refletir. Porque como é que pode o valor de x ser um valor menor que que o terceiro ano? Porque o juros é composto, a coisa só vai aumentando. É, Então tem algum detalhe que está faltando aqui nesse enunciado. Mas que bizarro, cara. Tem alguma coisa errada aqui nesse enunciado, talvez, não sei. Até porque, olha só, se a taxa é de 10% ao ano, pô, do. Não sei, cara, tem alguma coisa esquisita nesse enunciado. É muito óbvio que é assim o problema. Tá muito óbvio que é assim o problema. E 10% ao ano é coisa, né? Tipo, no mínimo seria que uns. Se fosse simples, né? Seria 16 mil, no mínimo. Só que é composto, então tem uma graninha em cima ainda. Cara, que esquisito. Será que eu errei no 80 mil vezes? Não, mas não pode ser, cara. deixa eu ver. Tem isso feito em algum lugar, por acaso? Oi? Essa continha tá feita em algum lugar, por acaso? Não, no gabarito que eu peguei no site do GV só tem as respostas. Certo. Cara, como é que pode ser 10% ao ano e do primeiro ano pro terceiro ter aumentado só 3 mil? Tá muito estranho isso. Tá muito Deixa eu ver estranho. se eu acho ela resolvida aqui. Meu, tô pondo só as coisas na forma, não tem muito mais o que fazer além disso. Não tem como. Porque o 33 mil é 10% de 30, o valor anterior ali. Acho que tem alguma coisa errada aí, tá? Ó, eu achei uma resolução aqui, vou mandar para ti. Na verdade, não é essa questão. Complicou, né? Mas manda outra aí. Vai que Tá, vou te mandar outra. surge alguma coisa no meio da. Ó, essa aqui é.
Eu enviei para você. Vamos ver. Amortização. Tá, deve ser coisa de juros compostos. Alguns detalhes, assim, de técnicas da tua área eu não domino, né? Porque não é bem minha área, mas enquanto for só as continhas, tá tranquilo. Uhum. Sistema de amortização constante, os dos mais utilizados em financiamento de imóveis, as prestações decrescem em progressão aritmética. Então, é como se fosse juros simples. Sim. Em um financiamento pelo saque, amortização constante não vai ser algo que tu vai ver num livro de ensino médio, né? Mas de toda forma, em um financiamento pelo saque, em 120 prestações mensais, a 25ª prestação é de 3.920 e a 42ª prestação é 3.580. Então, a gente está tendo uma progressão aritmética decrescente, de certa forma, né? Então, ele está chamando por esse nome aqui, mais técnico, mas matematicamente é uma PA. Deixa eu lembrar do professor falando da PA. Sim, Progressão aritmética. A PA, ela tem uma equaçãozinha que parece uma equaçãozinha de uma reta, bem simples. É assim, ó. O valor do enésimo termo. Enésimo é tipo, o N pode ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo, né? Uhum. N é a posição do termo, mas aqui é o valor específico. Então, digamos que eu queira saber o valor do sexto termo, é o A6. Aí aqui eu vou ter o valor dele, sei lá, é 20. Uhum. Mais N menos 1 vezes R, onde R é a razão, né? A razão é esse valor que está decrescendo, né? Sei lá, decresce de 10 em 10 reais por mês, ou de 100 em 100 reais por mês. Cada mês vai ter um pouquinho menos, né? Uhum. Esse valor que é o pouquinho menos de cada mês é o R, tá bom? Tá bom. E o que ele está nos pedindo aqui é o A1. É o A1 que a gente quer. Muito bem. Então tá bom, né? Como é que a gente vai utilizar essa equação aqui para chegar na resposta? Porque tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa aqui pra gente pensar. O que acontece é que eu não sei quanto é o financiamento, não foi dito aqui, mas eu sei que ele vai ser pago em 120 prestações. Sim. Então a soma das 120 prestações vai dar o valor total. Beleza? Beleza. Existe também uma equação que está associada com a soma dos termos de uma PA, que é assim: a soma de n termos é igual ao A1 mais o AN, o último termo, né? Por exemplo, aqui seria a última prestação, o valor da última prestação. Esse é o valor da primeira prestação. Tá. Vezes a quantidade de prestações dividido por 2. Beleza? Então, no caso, o valor total aqui do teu pagamento seria o SN. Esse é o valor da primeira prestação, esse é o valor da última prestação, essa é a quantidade de prestações, esse é o número 2. Então, Tudo sobre 2, é isso? isso, a equação toda é dividida por 2, exatamente. Tá. Agora, bem, com todas essas informações aqui, como é que a gente vai chegar em alguma conclusão, né? Ele deu alguns valores bem específicos aqui. Por exemplo, ele falou que o N total é 120. Ele falou que a 25ª prestação tem esse valor. Ou seja, o A25 é 3.920, né? O valor da 25ª prestação, ou seja, o A25, tu já sabe o valor, 3.920. Sim. E dá 42 Diga. também, né? E o 42 também, muito bem. Então, tipo, a gente pode jogar nessa equação aqui esses valores, sacou? Tá. Esses valores informados. Então, a gente pode ter algumas equações, e daí dessas várias equações que a gente vai ter, talvez a gente tire alguma conclusão. Tá. Então, eu coloco... Mas daí eu tenho que colocar o... Eu só não entendi uma coisa. Como que eu vou colocar que é a 25ª prestação? Tipo, como que eu vou... Informar isso para a equação no lugar do N. O N é 25. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Beleza. Vai ficar 25 vezes 3.000...
Calma. Então, Não, vezes não, calma. A equação não tem nada de vezes. Tá. O AN é aqui, ó. Então, o valor da tua prestação é o AN, como eu havia informado. Ele vai ser o 3.920. O N vem aqui, e nem o A1 nem o R tu conhece, então vai ficar por isso mesmo. Tá. Beleza? Então aqui, eu já simplesmente colei aqui, né, o 3.920, Sim. e aqui eu colei o 25. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar o 25 daqui e colar ali para tu saber que eu, de fato, tirei do enunciado mesmo. Literalmente. Tá. E nós não sabemos qual é o R, nós não sabemos qual é o A1. Uhum. Nós queremos descobrir o A1. Então agora vamos para outra informação, que é essa do verdinho ali, né? Tá, O verdinho nos falou aqui do 3.580. E qual que era a prestação? Era a 42ª, né? Isso. Isso. Então, vamos colocar lá. Beleza. Olha só que legal. Nós temos duas equações e duas incógnitas. Né? Isso aqui é um sistema, igual aqueles que tu resolvia lá na escola. Só que lá na escola, as letrinhas eram o X e o Y. Lembra? Tu tinha Isso. que achar o X e o Y. Aqui vai ser o A1 e o R. A questão muito legal aqui, que facilita a nossa vida, é que a gente não precisa saber o valor do R. O R não nos interessa. Tá dia 1, né? Só dia 1. Tá. Então, com isso em mente, existem algumas formas para facilitar a nossa vida aqui. Agiliza bastante a nossa vida se a gente for esperto aqui. Né? Claro, coisas com prática, né? Tem que ter bastante prática aqui para conseguir ver isso. Eu vou reescrever, eu vou reduzir um pouco aqui, tá bom, Maria? E vou reescrever um pouquinho mais bonitinho aqui, tá bom? Tá bom. Deixa eu colocar aqui, e daí eu vou colocar 3.920. Vamos fazer assim, olha só, eu já vou fazer uma coisa bem legal aqui. Menos A1 igual a 24R, tá bom? Passei o A1 para o outro lado, tu já vai entender por quê. Tá. E aqui eu também vou passar o A1 para o outro lado. 42 menos 1 é 41. Beleza? Tá aí, as duas mesmas equações, só que um pouquinho simplificadas, né? Sim. Agora, olha só o que eu posso fazer. Existem várias técnicas para tu resolver um sistema. Né? Tu provavelmente lembra da técnica de substituição, tem a técnica de subtração de equações, Aham. mas tem uma que eu acho que aqui foi a primeira que me veio em mente, não sei se é porque eu tô morrendo de fome, ou é porque de fato é a mais fácil, que é a divisão das equações, tá bom? Tu pode dividir as duas também. Só que tu só vai dividir quando tu perceber que alguma das incógnitas, em especial aquela que tu não tá interessada, que no caso aqui é o R, se corta, desaparece. Né? Quando ela desaparece, é um problema a menos, e daí tu já resolve direto a Pode tua comprar conta. o R? Pode cortar, porque o R tá multiplicando todo mundo em cima e embaixo, aqui do lado direito da equação, né? Tá bom então. Isso. Então, olha só que legal, vai ficar bem simplificado isso aqui, né? Aham. Aí tu pode até fazer aquela coisa que todo aluno ama fazer, que é multiplicar cruzado. Não sei por que vocês adoram fazer isso. Mas vamos multiplicar cruzado, então. Tá. Né, o que acontece? Quando a gente multiplica cruzado... É bom para também rever esse tipo de assunto, né? Que é um assunto bem importante na matemática aqui. Quando a gente multiplica cruzado, a gente multiplica por tudo que está aqui. E tudo é tudo. Então, o 41 vai multiplicar tudo. Vai multiplicar tanto o 3.920 quanto a 1. Isso ele vem, ó, dentro de um parêntese, sacou? Tá. E pro 24 é a mesma coisa. E é fácil, né? Copiando e colando tudo assim. Pra ti que vai ser difícil reescrever e tal. Agora é tua vez, tá, minha amiga? Tá. Agora tu tens que isolar o A1, que é o que o problema tá nos pedindo. Daí tu já sabe os caminhos, né? Faz um chuveirinho maroto aqui. Passa tudo que tem A1 pro lado esquerdo, por exemplo. Tudo que não tem pro lado direito. Isola Tá. um. Beleza. Chegares alguma coisa ou tiver qualquer dúvida, me fala, tá? Tá bom, te aviso. Beleza, tô aqui.
Quanto mais eu penso naquele outro problema, mais eu acho que tem alguma coisa errada no enunciado, sabe? É? Eu acho que ele deveria. Eu acho que não é 33 mil ali o segundo. O terceiro ano, no caso. Não é 33. Deve ser, sei lá, 53. Ou 43, não sei. Tem que fazer alguma conta, mas tá errado. Não pode ser 33. O erro tá ali. Porque não tem nenhum valor menor que 33, né, já que os juros vai aumentando as parcelas. Né? Não tem nenhum valor menor que 33 que faz a soma dar mais de 100 mil, meu. Não tem como. Tem alguma coisa errada. Às vezes é questão anulada, né? Que eles não avisam. Para pra quando libera o gabarito, assim, talvez não tenha avisado. Aham. Tá, ficou. Ah, não, calma aí, não terminei. Sem pressa. Então, eu tenho uma dúvida bem básica aqui, mas é que eu fiquei meio confusa agora. Ficou 74.800 igual a menos 17 a 1. Ah, tu deixou o A1 do lado direito. E daí eu passo agora ele pro lado esquerdo, positivo, e daí fica. Ele muda de sinal, só que E daí o número que tava lá, tu também tem que daí passar fica. pro lado direito, Daí que também muda de sinal. Isso, tá bom. Fica A1 igual a menos 4.400? Se deu menos, tem alguma coisa errada, né? O A1 tem que Então. ser um valor positivo. Vamos tentar verificar o que está de errado. A gente tem que primeiro ver se essa multiplicação deu certo, né? Eu poderia fazer daquela minha técnica ninja lá, mas eu vou fazer na calculadora mesmo. Aqui vai ficar 160.720 Aham. menos 41 a 1. E aqui vai ficar 24 vezes 3.580, 8.590. Menos 24 a 1. Agora dá para notar que você errou alguma coisa aqui, porque, por exemplo, vamos passar que nem tu fez, né? O A1 para o lado direito. Então, quando a gente passa o 85.920 para o lado esquerdo, né, ele vai subtraindo 160.720. Isso. E vai dar positivo. Vai Sim, dar 74.800. sim. E agora, quando eu passo menos 41 para o outro lado, ele vai mais 41, né? Ah, tá. Foi isso que eu errei. Tá. 17 a 1. Então fica só 440 mil. Quer dizer, 4.400. Vamos ver. 74800 dividido por 17. 4.400, isso mesmo. Tá. O valor da primeira prestação é menor que as seguintes, né? Como era de se esperar. Uhum. Legal. Ok. Ok, não foi reduzindo tanto assim E essa a outra aqui multiplicação. que eu tinha falado, que era a terceira, na verdade, eu consegui fazer ela, assim. Ah, é? Aham, acabei de ver aqui, ela tá feita. Agora. Tem mais alguns exemplos aí dessa tua listinha? Tem, vou te mandar. Pode pegar aí, pode pegar os mais feios. Tá bom. Deixa eu ver. Enquanto tu pega aí, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom.
Voltei, minha amiguinha. Eu te mandei lá. Vou pegar aqui. Ah, adotando um logaritmo. Tem medo de logaritmo? Sim, muito. Sei lá, o logaritmo assusta bastante. É. Na prática, o logaritmo, ele não tem nada demais, não. Tu usa logaritmo o tempo todo na tua vida quando tu vai falar de decibéis, pH, fala Richter. É? A questão é, o logaritmo, ele segue uma regra, como qualquer coisa na matemática. Por exemplo, quando tu vê uma raiz quadrada, por que a raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6? Porque quando a gente vê uma a raiz quadrada nos faz uma pergunta. A pergunta que ela faz é, 2 pontos. Qual número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? É isso que a raiz quadrada te pergunta. Qual número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Daí você pensa, o 36 é o mais 6, 6 vezes 6, 36, e o menos 6. Menos 6 vezes menos 6, 36. Certo? Sim, certo. Certo. O logaritmo é a mesma coisa. O logaritmo, de modo geral, a gente pode dizer que ele é assim, ó, log de um A, log de base A do número B, igual a C. Faz o log e tem uma resposta numérica. Né? Uhum. Então, na realidade, o log ele te faz a seguinte pergunta aqui, ó. Qual número Q elevado à base, né? Qual número Q elevado na base dá o que está dentro do logaritmo? Qual Tá. número Q elevado na base dá o que está dentro do logaritmo? Por exemplo, né? Digamos que fosse o log de base 2 do número 8. Qual que é o log de base 2 do número 8? Bem, eu tenho que pensar qual número que elevado a 2 dá 8. Né? Daí eu lembro o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Uhum. Portanto, eu lembro que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo? 2 elevado a Sim. 3? Portanto, a resposta daquele logaritmo é 3. Tá, Sacou a ideia do log? saquei. Pois é. Que legal. Então, basicamente é isso. Claro, tem trocentas mil regras, mas o básico é isso, tá? Tá. Agora, com isso em mente, vamos lá. Adotando log 2 o valor de 0,30, quantos números inteiros satisfazem a inequação? Nossa, aí é... Isso aí é uma pergunta curiosa, né? Mas vamos lá. É maldade isso aí. Que nada, é porque tu não sabe as regras, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir o livro aqui antes de continuar essa parada, Tá bom. para eu te explicar um pouquinho mais de logs, tá bom? Deixa eu ver Beleza. aqui, daí tu vai pegar. Vai pegar bem, tenho certeza. O problema é que quando a gente vê log, a gente é muito pequeno e tem qualquer coisa mais importante que log, né, na nossa vida, quando a gente tem 15 anos. O professor vem falar de log, tu acha que tu não vai usar aquilo para nada, a gente não aprende. Mas depois que a gente tá grande, né, a gente leva mais a sério as coisas. Ó, o log tá aqui no final do primeiro livro, página 280. E ele vai falar, daí ele vai te mostrar 1 trilhão de regras aqui. Então, temos a primeira regra, log de mesma base, mesmo número ali dá 1. Todas essas regras, no fim das contas, Maria, elas surgem daquilo que eu estava te explicando, tá? É tudo consequência daquilo. Só que se tu decorar, é melhor pra ti, sacou? Sim, entendi. Então, de toda forma, tô mandando tudo no teu WhatsApp, essas regras, tá? Tá bom. Ó, aqui, ó. Log de 1 é sempre 0. Se tu tem o log de uma coisa elevada, né, essa coisa elevada ela pode vir para fora do log multiplicando. Uma regra bem interessante para tirar coisas elevadas. Às vezes a gente quer tirar o x de cima ali. A gente pode aplicar um log para isso. Como é o caso aqui desse problema que tu tem que resolver, por exemplo. Quando tu tem um log, olha só que curioso, no expoente de algo, e este algo é igual à base do log, sobra justamente quem está dentro do log. É uma confusão, né? Mas quando tu olha até que faz algum sentido. Né? Olhando a figurinha assim. Sim. Agora, eu tentar explicar ela com palavras fica meio tenso. Né? Anyway. Em especial, essa apostila aqui, ela tá com umas coisas meio trocadas de lugar, mas não tem problema. Essas outras 3 regras aqui são bem legais também.
Note que se você tem uma soma de logs, você pode multiplicar os argumentos dos logs. E se você tem uma divisão, você pode subtrair. Então, novamente, tem a ver com regras de potência isso. Mas a regra mais importante é aquela que eu te passei lá, tá? Novamente, é daquela que nasce todas. Tá bom. E, eventualmente, você vai ter uma equação de logs e notou que para que possa somar, juntar os logs, é necessário que a base seja igual. Então, tem uma mudança de base ali. Tu pode usar essa técnica para mudar a basezinha. Muito bem. Acredito que seja isso por hora. Por hora é isso. Então, agora vamos voltar lá. Ah, tá. Tem uma outra coisa importante para esse caso aqui também, né? A gente tem uma inequação, não é só uma equação, é uma inequação, né? Porque tem um expoente bizarro ali em cima, então aquilo às vezes atrapalha. Então ele vai te dar várias dicas aqui de inequação de logs também e tal. Então eu vou só te mandar isso aqui como desencargo de consciência. Pode ser que você use. Tá bom. De toda forma, agora vamos resolver aquela desgraça. Tem algum parecido aqui? Acho que não tem com um módulo em cima, mas módulo também não assusta tanto assim, tu já vai ver. Agora vamos atacar. Eu te falei agora há pouco que quando tu aplica o log dos dois lados, você faz cair a coisa que está no expoente, lembra? É uma das regras que eu te passei. Sim. Vou até tirar ela lá do teu WhatsApp para colocar colada aqui na parada, mano. Então é a regra 3, tá bom? Tá. Ó, a regra 3 eu vou colar aqui. Vou aumentar um pouco aqui, beleza. Essa regra 3 nos diz que quando tu aplica o log em algo que tem expoente, o expoente cai para frente do log da coisa. Então, como é que a gente vai utilizar essa regra aqui? Daí, né, note que para tu conseguir resolver esse tipo de problema, Maria, tu tem que ter um pouco de conhecimento, né, no que tu pode fazer com logs, né? Uhum. Quero dizer, se tu não conhecesse as regras, tu não ia saber que tu podia fazer isso, né? Sim. Então, tipo, eu olho para a equação e eu sei porque eu conheço as ferramentas. É que nem um marceneiro, quando ele vê uma madeira, ele sabe, ó, eu posso usar aquela ferramenta para fazer isso, caso eu queira, né? Agora, eu, quando olho para uma madeira, eu não sei se eu consigo fazer um barco com ela. Tu entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendi. Ah, então beleza. Então, eu falo essas coisas porque eu quero prever as dúvidas que vocês vão ter, entendeu? Tá. Isso que um bom professor tende a fazer, porque se eu ficar só mostrando a resolução aqui, tu não vai reparar o que tu poderia não saber, entendeu? Uhum. Beleza. Então, chega de filosofia, da educação aqui, vamos para a resolução da parada. De acordo com a regra, essa coisa que está aqui em cima, ela vai para frente multiplicando pela trilionésima vez. Então, tá aí. E vai ficar o quê? Log da base do expoente ali, ó. Então, log de A, né? Quem é o nosso A aqui? O nosso A é o 2. Entendeu? Entendi. Menor que o log de 100. De 1000, desculpa. Agora, olha só, minha amiga. Tu não reparou aqui nesse exemplo que eu te dei, o spoiler que eu te dei aqui, que eu tive que fatorar o 8 para eu conseguir reparar que o 3 era igual ao x e assim fazer a comparação? Sim. Então a ideia é sempre fatorar. E tem uma outra ideia que eu acabei não te falando. Perceba que esses logs que eu estou escrevendo aqui, eles não têm base, né? Eu não escrevi o númerozinho, que nem eu tinha embaixo do log, que nem eu tinha escrito 2 aqui embaixo do log, tá vendo? Por que eu não escrevi? Porque quando a gente não escreve, significa que é o 10. Ah, É que nem quando a gente não escreve, aqui a gente já sabe que é raiz quadrada, né? Mas poderia ter um doisinho aqui, né? sim, isso. Ou quando a gente tem um número que não escreve, mas sabe que em cima tem um de expoente. Tá. Então, com E essa ideia, no de log é sempre 10, então. é 10, exatamente. Quando tu não vê a base, tu sabe que é 10. Tá. Então, por isso que eu já vou colocar 10 ao cubo aqui, tá ligado? Uhum. Porque assim, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente já sabe tudo. Ó, o log de 2 ele informou que era 0,30, lembra? Sim. Ele informou no enunciado que o log de 2 era 0,30. Então eu já vou trocar aqui por 0,30. Aqui não tinha o que fazer, só se ele informasse mesmo. E qual é o log de base 10, né, com 10 elevado ao cubo? É justamente o 3. É só tu lembrar, né?
Qual número que elevado dá ao que está dentro do log? Essa é a regra. Sim. Ok? Eu quero que isso aqui tenha uma resposta, né? É o x. Então eu olho que o x tem que ser igual a 3, né? Sim, tá Se certo. qualquer dúvida, é só olhar as regras lá que tu vai ver que tem uma regra que diz que quando o cara que está na base é igual ao cara que está aqui, justamente a resposta é o próprio expoente. É uma das regras que eu te mandei. Então aqui é 3. Viu como não é tão bicho de 7 cabeças o log? Verdade. É só seguir as regras. Pronto, agora a gente pode continuar nossa conta. Vamos deixar esse módulo sozinho primeiro. Sempre a gente tenta isolar os carinhas para tentar resolvê-los. Então tem que passar o 0,3 dividindo, né? O 0,3 é a fração 3 décimos. Porque o que é 0,3? É 3 dividido por 10, né? Aham. Portanto, a gente pode cortar esse 3 com esse 3, passa o 10 para cima. Olha só, já ficou bem melhor, né? Parece que eu estou fazendo mágica, mas não é nada demais. Agora a questão é o seguinte, minha amiga. Quando a gente está falando de módulo, a gente está falando de uma função matemática que transforma tudo em positivo. Né? Sim. Apesar do que tiver aqui dentro, sei lá, se der um número menos 1 trilhão, quando eu tirar o módulo, vai ficar positivo. Então o número sempre sai positivo de dentro do módulo, ok? Ok. Muito bem. Eu quero que o que está aqui, de acordo com essa equação que eu acabei de obter aqui, seja menor que 10. Preciso que sejam valores menores que 10, ok? Ok. Menor que 10, uma vez que o que está aqui é um módulo, né? São números de 0 até 9,99999. Não vai valer números negativos, porque não vai ter número negativo aqui, porque a hora que, apesar de que, sei lá, sai um menos 50 aqui, quando eu tirar do módulo vai ficar Vai ficar 50. positivo, né? Exato. Então, por isso eu estou procurando, na realidade, que as coisas aqui estejam entre 0 e 99999, né? A ideia é Aham. essa. Como é que eu vou encontrar isso? Aí tem outro detalhe. Note que, tipo, apesar de eu ter dito que é de 0 até 999, digamos que daqui sai o número menos 3, né? A hora que eu tirar do módulo vai ficar 3. E 3 é menor que 10. Então a equação está satisfeita. Aham. Portanto, não é só de 0 até 999. É de menos 10 até o 10. São todos os. A solução disso aqui vale de menos 10 até 10 para satisfazer essa inequação, entendeu? Porque qualquer número que esteja entre menos 10 e 10, dentro do módulo ali, dentro do módulo, né? Qualquer número que esteja entre menos 10 e 10 satisfaz essa inequação. Sim. Então é esse pensamento que a gente tem que ter aqui, tá? Quais valores de x eu posso colocar para que essa continha aqui dentro dê um número entre menos 10 e 10? Essa é a pergunta, ok? Ok. Então, veja que é uma pergunta um tanto complexa, apesar da conta parecer ser Foi bem simples. complexo. Pois é, então vamos escrever um pouco sobre isso para tu lembrar depois por que ficou tão complexo do nada, né? Ficou mais difícil que o log, vai dizer. O módulo é uma função que deixa o que está dentro dele positivo. Portanto, nessa expressão, precisamos que o que sair do módulo seja menor que 10. Portanto, podemos ter dentro do módulo valores entre menos 10 e 10, pois quando eles saírem do módulo, ficarão menores que 10, obrigatoriamente, né? Isso que o módulo nos faz. Então agora a gente tem que pensar um pouquinho, né? Quais são os valores aí que vão resolver isso? Bem, aqui tem duas formas de fazer o problema, tá? Tem duas. Tá. Uma é uma forma analítica, né? Que é pensar primeiro no 10, depois pensar no menos 10 e tentar resolver a parada. Outra já é um pouco mais direta, que é fazer Bhaskara. Então, vamos dizer assim, a analítica é mais complexa, mas a Bhaskara, apesar de ser mais trabalhosa,
é mais fácil, porque é só fazer Bhaskara, né? Uhum. É só resolver a fórmula de Bhaskara. Então, qual que tu prefere? Bhaskara. Bhaskara. Tu lembra como é que faz Bhaskara? Não. É x igual a menos b mais delta. Tem uma fórmula, né? Bem, primeiro a gente tem que fazer a Bhaskara aparecer, porque a Bhaskara só aparece quando tem x ao quadrado, lembra? Lembro. Isso. Então, o que a gente vai fazer aqui é elevar ao quadrado dos dois lados. E aqui, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu não vou ter grandes problemas, porque tem que sair positivo mesmo do módulo, né? Então, quando a gente eleva ao quadrado, as coisas saem positivas. Uhum. Então, não vai mais ter módulo. Então, aqui tem que fazer o chuveirinho, ou trinômio quadrado perfeito, produto notável, né? Tu depois faz o chuveirinho, tá? Porque senão não vai dar tempo. Tá bom. Eu vou fazer o trinômio quadrado perfeito decorado aqui, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes, mais duas vezes o primeiro e o segundo. Ah, tá, sim, isso eu lembro. Que é x, mais o quadrado do segundo. O nome é feio, mas é importante saber, porque o professor vai falar lá, daí, mas o meu professor particular não falou. Ah, eu tô falando. Tá, então agora, para fazer Bhaskara, a gente tem que deixar tudo igual a zero, né? No caso aqui, menor que zero. Então vamos passar o 100 para o outro lado, então vai ficar 9x ao quadrado, menos 30x, e a hora que eu passo o 100 para o outro lado, vai ficar 75, né? Menos 75. Uhum. Algum problema até aí? Não, tudo certo. Certo. Então, normalmente quando a gente vai resolver Bhaskara, desgraça de número, cara, poderia ser mais simples. Por quê? Porque, tipo, tem esse 9, né? Eu pensei que ia dar pra dividir todo mundo, mas não vai dar. Mas dá pra dividir por 3 todo mundo, né? Sim. Sempre é bom dividir pra simplificar, porque na hora da Bhaskara a gente tem que levar ao quadrado, fazer outras paradas aí. Aí se a gente não simplificar, às vezes complica. Daí vai ficar 3, porque 9 dividido por 3 é 3, aqui vai ficar 10, e 75 dividido por 3 é 25, tá? Tá. Pronto. Agora dá pra fazer Bhaskara. Para fazer Bhaskara é o seguinte, a gente tem que identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Quem que é o A? 2. 3. Ah, tá. Número que multiplica o x ao quadrado, tá? Quem que é o B? O B é o número que multiplica o x sozinho. E aí, 10. quem que é o menos 10? Porque o sinal vem junto. O sinal faz parte do número que está multiplicando x, não é? Menos 10, então. E o C é o número sozinho. Quem que é o número sozinho? Sim. Exato. O sinal vem junto. E agora que eu fiz tudo isso, bem, primeiro, o que a gente encontra quando a gente resolve Bhaskara, né? O que a gente encontra quando a gente resolve a fórmula de Bhaskara? Que só no Brasil a gente chama de Bhaskara, né? Então, dependendo de onde tu for estudar aí, eles vão chamar de fórmula resolvente em Portugal ou quadratic formula nos Estados Unidos, tem que cuidar. Os livros chamam de nomes diferentes. Bhaskara é coisa de brasileiro. Bem, a fórmula de Bhaskara aqui nos serve para encontrar as raízes, ou seja, os números que eu coloco aqui e a conta zera, sacou? Sim. Tem um número que se eu jogar aqui vai dar zero, né? Se eu jogar no valor de x aqui vai dar zero. Eu não sei qual é. Então eu faço Bhaskara para descobrir. Tá. A Bhaskara na primeira parte é encontrar o delta, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bem, quem que é b quadrado, né? Só olhar ali. O b é menos 10, né? Então menos 10 ao quadrado. Uhum. Menos 4 vezes 3 vezes menos 25. Sempre os caras que tiverem o sinal negativo, tu coloca dentro de parênteses, tá? Tá bom. Para não se perder, senão tu vai se perder com certeza. Vai misturar sinal, vai ficar uma nhaca. Então aqui vai ficar positivo, vai ficar 400, né? Porque 4 vezes 25 é 100, 100 vezes 3, 300. Então, 300, 400. Ok? Ok. Pronto, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é menos b, mais ou menos raiz de delta. Recomendo que você refaça isso depois para lembrar, tá? Detalhes. Então agora vamos substituir os valores. Né? Menos b, o b não era menos 10, então é menos menos 10. Esse menos, ele vem da fórmula. Sim. Que é esse aqui. Esse menos aqui vem do b mesmo. Mais ou menos a raiz de 400. Qual que é a raiz quadrada de 400? É 20. Mais ou menos 20. Dividido por 2 vezes 3, porque o A é 3. Então, o que acontece? Por que a gente tem duas respostas? Porque a raiz, como eu te mostrei agora há pouco, lá no começo da aula,
sempre dá positivo e negativo, né? Sim. Então, a raiz de 400 é mais ou menos 20. Então, tu vai ter com mais, né? A continha com mais. E vai ser ali o 10 mais 20 dividido por 6. O que vai dar 30 dividido por 6, que dá 5. E o outro valor, menos, com menos 20, né? Isso vai ficar menos 10. Menos 10 dividido por 6. Daí ficou um número meio cocôzão mesmo, né? Uhum. Beleza. Não tem muito o que fazer. Fazer o quê, né? Certo. Então, o que isso nos traz de resposta, né? A princípio, nada. Olha só que triste. Por quê? Porque vamos lembrar, a gente estava buscando. Putz, aqui, ó. A gente estava buscando os valores que eu posso jogar nesse módulo, aqui no valor de x deste módulo, e que depois de resolvida a conta, fique entre menos 10 e 10, né? Sim. É isso que a gente conversou. Muito bem. Então, é um intervalo de valores, não é um valor específico. Saca? É um intervalo. Tá. Agora, por que Bhaskara resolve, né? Bem, primeiro, é uma álgebra, vai resolver. Fiz a álgebra e cheguei numa conclusão, vai resolver. Mas o grande significado de tu procurar as raízes por meio de Bhaskara é o seguinte. Olha só a baita da revisão que eu te dei aqui nesse assunto, meu. Quando a gente faz o gráfico de uma Bhaskara, né, de uma equação de segundo grau, no caso esse mano aqui, eu vou até pintar de roxo aqui para tu lembrar. Sei lá que cor é essa, vinho. O gráfico disso é uma parábola. Lembra das parábolas? Lembra. Pois é. Note que essas parábolas, elas cruzam o eixo X em 2 pontos, aqui e aqui. Uhum. Onde elas cruzam é justamente onde o Y é 0, né? Tu não concorda que aqui é 3, 2, 1, 0. O Y Sim. é 0 aqui. Então, ou seja, os valores que tu obtém quando tu resolve Bhaskara são justamente os valores que zeram a equação, que no nosso caso é menos 10 sobre 6, ou mais... Bem, vou deixar menos 10 sobre 6, dava para chegar numa fração reduzida, mas deixa. Menos 10 sobre 6 e 5, né? Uhum. São os valores que zera a função. Mas note que, uma vez que eu resolvi essa conta, eu quero os valores aqui que sejam menores que 0. Né? Não os valores que são iguais a 0, mas que são menores que 0. O menos 10 sextos e o 5, se eu colocar ali no lugar do x naquela equação, vai ser igual a 0, mas eu quero menor que 0. Então, como é que eu vou descobrir quem é menor que 0? É só notar o seguinte, que entre o menos 10 sextos e o 5, qualquer valor que eu escolher, por exemplo, 4 aqui, ó, vai me dar um y negativo, tá vendo? Tá bom. Aqui também, negativo. Aqui também, ó, negativo também. Sacou? Todos esses valores são negativos. Uhum. Portanto, a conclusão é o seguinte, né? Nesse caso, os valores de x que fazem a equação de segundo grau ter resposta negativa estão entre as raízes. Como aquela equação de segundo grau, essa aqui, nasceu disso aqui, que era o que a gente estava querendo resolver, Sim. significa que os valores entre as raízes são a solução do nosso problema. Então, significa que para que aquela inequação seja resolvida, né, os valores de x têm que pertencer aos reais, tal que o x tem que estar entre menos 10 sextos e 5. Essa é a solução. Tá. Ok? Ok. Ficou meio tenso, né? Mas é isso aí mesmo, tá? Parece que essas questões têm uns números muito ruins, né? Sim, são feiões. Mas é isso mesmo, viu aqui os detalhezinhos? Então, muita coisa para. Nossa, ficou meio grande o arquivo mesmo. Mas é isso aí, eu vou ter que salvar até num. Eita, vou ter que salvar num formato aqui que se eu salvar errado, tu não vai conseguir enxergar nada. Então eu vou salvar em JPEG. E é isso, né? Vamos recapitular. Regras de log, para conseguir tirar a equação ali de cima, ficou desse jeito. E aqui, regras de inequação de desigualdades, tá? Que envolve Bhaskara, coisas que tu já viu na escola, né? Mas aqui às vezes é difícil lembrar, não é mesmo? Uhum.
Beleza. Então tá bom, minha amiga. Acho que é isso. Espero ter te ajudado, tá? Ajuda bastante, sim. Obrigada. Eu recomendaria fortemente que tu tentasse refazer essa aí. Pode seguir o que tá lá no arquivo, tá? Para facilitar a tua vida, Tá porque bom. senão fica meio tenso. Belezinha? Beleza, muito obrigada. Falou, Maria. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.